Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio e hoje estamos com um convidado especial. Ele é diretor comercial do MES Aesthetic e hoje ele vai contar um pouquinho mais da sua trajetória e do seu trabalho aqui pra gente. Exatamente. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando um pouco mais com vocês da nossa rotina, né? A MES Aesthetic hoje ela é uma empresa multinacional que já tem mais de 100 países e eu tenho orgulho de representar a parte comercial da MES Aesthetic aqui no Brasil. É sem dúvida um desafio muito grande, mas eu creio que a gente está fazendo um bom trabalho e é um mercado que cresce muito, que é o mercado da estética. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre esse mercado. E a MES Aesthetic ela atua como pioneira nesse segmento quando o assunto é medicina regenerativa e estética regenerativa, né? Ela começou lá em Barcelona há mais de 40 anos e ela sempre teve essa vertente da medicina regenerativa, da estética regenerativa, e hoje, se tiver alguns profissionais da área da estética escutando a gente, eu tenho certeza que hoje eles vão entender que está em alta essa medicina regenerativa. Só que eu gosto muito de ressaltar e falar sempre de novo e de novo que, embora esteja em alta, embora seja uma modinha, entre aspas, é só o que a gente fez há 40 anos. Então isso traz pra gente um know-how muito grande quando o assunto é regeneração de pele, quando o assunto é estimular colágeno de forma natural, dentre outros fatores. Aí eu acredito muito que a MES Aesthetic é uma empresa que vai crescer muito aqui no Brasil ainda. Sempre quando eu vou contratar, sempre quando eu vou falar com o meu time comercial, eu tento mostrar para eles o potencial que a gente pode chegar. Embora alguns olhem e falem, mas vocês já estão grandes, vocês já têm uma sede interessante, a gente fica em Brasília, né? A gente tem um espaço bem bacana lá, mas eu falo para ele, cara, isso daqui é só um pouquinho, a gente pode chegar ainda muito mais do que a gente está hoje, porque o mercado da estética é de fato um mercado muito promissor, é de fato um mercado que vai crescer muito, porque todo mundo quer envelhecer bem. E uma certeza a gente tem que todos nós vamos envelhecer daqui pra frente, né? Só vai pra frente, não tem como voltar mais. Isso. E assim, Gabriel, o que mais te inspira a trabalhar com uma marca tão reconhecida hoje? Pra mim é muito gratificante trabalhar com a MES Aesthetic, porque eu costumo dizer que quando a gente vende algo que muda a vida do nosso cliente, que muda a vida da clínica, do consultório, ou seja, você que tem um mercado, um negócio, você que tem um dentista, que o seu tratamento muda a vida daquele cliente, você tem o dever de vender para ele. A venda passa a ser uma obrigação, porque muitas vezes o teu paciente não sabe o que ele precisa. Muitas vezes o meu cliente, uma clínica, ele não sabe que ele teria como tratar o paciente dele com um produto melhor, com um produto que entrega um resultado maior. Então, para mim, a grande visão é vender através do conhecimento, vender através de uma consultoria, para de fato o meu cliente realmente ter ali uma entrega melhor, ter mais lucro, ter uma clínica de alta rentabilidade. E isso é possível a gente fazer com a MES Aesthetic, porque a MES Aesthetic, ela, além dela ser uma indústria, ou seja, além dela produzir os produtos, ela investe 40% de todo o seu faturamento em pesquisa e em desenvolvimento. Então, tudo isso é muito pautado em ciência, tudo isso é muito pautado em resultado. E aí, se der para botar na edição, eu mando para vocês umas fotos da fábrica. A fábrica, realmente, lá dentro a gente produz tudo. A gente tem um laboratório de biotecnologia onde temos profissionais PhD que estudam de fato as moléculas, que produzem, que criam patentes. Então a gente tem várias patentes envolvidas nos nossos produtos. E também, para finalizar todo o processo, tem uma clínica médica dentro do laboratório. Então, além da gente fazer a produção, né, a produção científica, além de fazer a produção industrial do produto, a gente tem uma clínica onde é testado e aprovado todos os produtos. Essa fábrica fica onde? Fica em Barcelona. Barcelona. A fábrica fica em Barcelona. E assim, você já se imaginou atuando nessa área ou foi algo que aconteceu naturalmente?
Foi algo que aconteceu naturalmente. Eu costumo dizer que eu tenho uma veia empreendedora desde sempre, né? Eu vendia Kit Kat na escola, quando chegou o Kit Kat no Brasil. Eu já tive, na verdade eu tenho ainda um e-commerce na área da estética. Eu vendo uns produtos mais voltados para o consumidor final, por exemplo, hidratantes, protetor solar, entre outros fatores. E aí foi nessa área, foi nesse e-commerce que eu conheci a Mesoestética, porque a Mesoestética eu vendo através do e-commerce também. Eu vendo os produtos domiciliares da Mesoestética. E aí durante muito tempo, eu tenho esse e-commerce desde 2018, durante muitos anos e até hoje, o e-commerce é o maior distribuidor da Mesoestética. A Mesoestética, além dela vender para clínicas, ela vende também para alguns subdistribuidores. A gente sabe que o Brasil é um país muito grande, então nós somos exclusivos hoje no Brasil com a Mesoestética, só que nós vendemos para alguns subdistribuidores. Por exemplo, nós vendemos para distribuidores de São Paulo, para distribuidores de Goiânia, para distribuidores do norte do país, regiões onde a gente não tem interesse de ter uma equipe comercial. Regiões de alto potencial ou de regiões de alto potencial, nós temos distribuidores. E eu comecei na Mesoestética sendo um dos distribuidores. Eu fui um dos distribuidores da linha domiciliar. E aí eu fui conhecendo esse mercado, eu fui entendendo que além de vender um produto, a gente precisa vender uma solução para o nosso cliente. Um dos produtos que mais vende na linha de domiciliar é o Cosmelan, que é um produto para melasma. Então, esse produto foi o peça-chave assim, para eu conseguir entender mais da veia comercial, eu consegui entender como a gente consegue vender um produto que não é simplesmente uma troca monetária, a gente precisa explicar para o cliente como que usa, qual que é o benefício, qual que é o risco, qual que é o efeito adverso, e foi um caminho natural, né? Depois de ter me desenvolvido bem no e-commerce, eu recebi o convite para começar a trabalhar na Mesoestética. Eu comecei a trabalhar de forma generalista, olhando para todas as áreas, porque esse convite ele foi atrelado a uma meta audaciosa de faturamento. A fábrica ela trouxe esse desafio para o Brasil. Ela olha o Brasil como uma potência na estética, e de fato é uma potência na estética. E aí quando eles trouxeram essa meta audaciosa, foi quando veio o convite para eu entrar, para ajudar a estruturar a parte comercial, para ajudar a estruturar os processos, todos os processos em geral. Eu passei por todas as áreas lá dentro da Mesoestética. Bacana. E assim, esse produto hoje ele é vendido só para PJ ou para pessoas físicas também? Nós temos duas grandes vertentes, como eu tinha te falado. Nós temos os produtos domiciliares, que eles são vendidos para todos, são produtos de uso em casa, como hidratantes, protetor solar, skincare, são esses produtos. E nós temos também produtos profissionais, que são vendidos para médicos, para biomédicos, para farmacêuticos. São produtos que o nosso profissional compra para utilizar dentro do consultório. Mas esses produtos, por exemplo, um profissional, né? Ele consegue comprar direto ou vocês repassam esse produto para um centro de distribuição e é feita a compra por lá? Ele consegue comprar direto. A gente tem as duas vertentes, é aquilo que eu te falei. Nós tentamos vender o máximo possível direto, porque tem uma questão de margem, a margem fica melhor. Mas como o Brasil é um país muito grande, nós temos alguns subdistribuidores. Por exemplo, a minha logística não é boa para entregar no norte. É muito difícil. Quase ninguém consegue entregar no norte com uma eficiência interessante e com um custo interessante. E a gente coloca um subdistribuidor no norte. Uma pessoa que vai comprar, ela recebe aquele estoque. Sim. E ela tem um conhecimento melhor sobre a logística, ela tem um conhecimento melhor sobre a região, ela conhece quem são os profissionais, quem são os dentistas que chamam, que tem uma relevância interessante ali naquela região. Então é uma pessoa que tem mais potencial de crescimento ali, e a gente opta por subdistribuidores em algumas regiões também. Bacana. E assim, e como é feito a escolha do treinamento dos profissionais que representa a empresa no momento? Hoje, e sempre foi assim, né? Eu acho que isso fica de lição para todos os profissionais que estão escutando. Quando a indústria vai escolher
um speaker, vai escolher uma pessoa de referência, o primeiro passo, essa pessoa tem que ser um bom cliente. E o que eu falo, o que eu quero dizer com um bom cliente? Ela precisa comprar os produtos, ela precisa experimentar, ela precisa produzir o resultado de forma espontânea, ela precisa estar ligado diretamente à indústria antes de pedir qualquer coisa. Então, aqui na Mesestetic, nós valorizamos muito os nossos speakers e nós valorizamos também os nossos clientes que estudam, que desenvolvem, que participam, que trazem sugestões, que enviam seus casos de antes e depois. Então, tudo começa com um relacionamento que ele vai caminhando, né? O profissional começa comprando o produto, ele testa o produto, ele valida o produto, aí ele manda as informações, e aí quando ele vai fazendo isso, ele manda os resultados. Essa relação vai se estreitando com a indústria. Eu não falo só da Mesestetic, eu falo de todas as indústrias. Se você quer ter uma boa relação com a indústria, o primeiro passo é servir, né? É produzir conteúdo, é mostrar, é postar, é marcar, é mandar os seus resultados. E aí, se você faz um bom trabalho, a indústria consegue te reconhecer. E aí, logicamente, ela te dá uma oportunidade de fazer um workshop, ela te dá uma oportunidade de fazer uma palestra. E aí, no final de tudo, você conseguiria, que seria o topo, né? Que seria ser um speaker da marca, realmente vestir a camisa da marca. Eu acho que esse é o processo, assim, que a maioria das empresas seguem, principalmente com quem está começando. Logicamente que a gente tem as referências no mercado, que a gente não consegue fazer isso com uma referência, né, com uma pessoa que já tem um conhecimento, um know-how muito grande. São pessoas que são feitos um contrato mesmo, direto. Mas se você está começando, esse seria o caminho mais natural para você se tornar um speaker a longo prazo. Bacana. E quais são os maiores desafios de ser um gestor comercial de uma marca internacional? Para mim, o maior desafio seria integrar a estratégia da Mesestetic Internacional com a estratégia da Mesestetic Brasil. Por quê? Porque, querendo ou não, a Mesestetic Internacional ela tem que lidar com mais de 100 países. Então, são culturas diferentes, são ideias diferentes, são propostas diferentes, que algumas funcionam no Brasil e outras não. Então, eu não posso entrar em detalhes exatamente, mas tem um desafio porque a gente precisa traduzir, de fato, o que a fábrica preconiza como estratégia e replicar isso para o Brasil. Hoje, por exemplo, a Mesestetic ela acredita no crescimento da linha Home Care. E é exatamente o que a gente está fazendo hoje. A gente está promovendo, a gente está fazendo algumas campanhas para que o nosso profissional, o nosso dentista, o nosso médico, o nosso biomédico consiga prescrever dentro do consultório dele a linha da Mesestetic. Outra campanha que a gente está fazendo, que é muito interessante, é que hoje você pode ter uma estante da Mesestetic dentro do seu consultório. Então, se você já tem paciente, imagina, você já tem paciente, você já faz estética, aquele paciente já está dentro da sua clínica. Qual que é o desafio de você vender mais um produto para ele? Qual que é o desafio de você, por exemplo, fiz uma toxina e eu vou vender aqui um produto para hidratação de pele com efeito que prolonga a durabilidade da toxina. A gente tem alguns produtos nesse segmento. Então, para o profissional é um modelo de negócio muito interessante. Então, ele tem assistente dentro do consultório, é uma estratégia que a gente integrou de lá para cá também. E tem algumas coisas que não dá para fazer. Enfim, tem várias dificuldades e esse é o nosso trabalho, né? De traduzir o que eles veem de estratégia e replicar com o que é possível ser feito aqui no Brasil. Outra dificuldade também é que quando a gente olha para o segmento de dermocosméticos, segmento de produto domiciliar, no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande porque, querendo ou não, a Mesestetic ela tem um custo mais elevado que os outros produtos. E a concorrência no Brasil ela é muito forte com relação a cosméticos. A gente vê várias influenciadoras que têm as marcas, que estão vendendo muito num custo muito baixo. E quando a gente vem com um produto que tem uma qualidade superior
e o investimento superior para ser lançado, ele acaba querendo não sendo caro, e aí a gente coloca a importação também, que é um desafio no Brasil, e aí fica mais caro ainda. E como que vocês conseguem competir com esse pessoal que tem esse produto com valor mais em conta? A gente vê também que tem muitas pessoas, muitos famosos que divulgam algumas marcas. Vocês têm alguma estratégia para poder empatar isso, ajudar a melhorar o requisito de vendas? Sim, a nossa estratégia é o marketing de diferenciação. A gente vai se diferenciar pela qualidade e pelo resultado. Não estou falando que os outros produtos não dão resultado ou são de baixa qualidade, mas a gente, como Mesoestética, garante a qualidade dos nossos produtos. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria canais de aquisição de clientes diferentes. Quando a gente fala de uma influenciadora, o canal de aquisição dela é o Instagram dela, é as mídias que ela faz, e na Mesoestética a gente sabe que esse canal de aquisição não vai funcionar. O nosso canal de aquisição de clientes são os médicos, são os dentistas que vão prescrever. Então são eles, os profissionais, né, que indicam o produto. Exatamente, né? Ele vai falar e vai falar, eu uso esse, você precisa usar. Eu fiz o meu tratamento de melasma com a doutora fulana. A doutora vai chegar e vai falar, para você garantir o seu resultado, você precisa continuar com esse, você precisa usar o protetor solar da Mesoestética e você precisa usar esse hidratante, porque esse tratamento envolve um ácido e sua pele vai ficar sensível, por exemplo. Então, os nossos produtos, eles são envolvidos nisso. Todos eles encaixam num tratamento, isso é um outro diferencial. O terceiro, todos eles encaixam num tratamento. A gente não tem um produto por ter um produto. A gente sempre tem um produto com uma solução envolvida. Sim. Por exemplo, as principais que nós temos na linha Home Care é queda capilar, é acne, melasma, que são as manchas, e tem uma linha completa de rejuvenescimento baseada em epigenética, que vai basicamente impedir o seu corpo de envelhecer. É bem interessante. Que bacana. E também tem os injetores, Botox ou não? Esses produtos vocês também trabalham? Não. Hoje em dia, quando a gente fala de estética, de procedimentos estéticos, o mercado, ele durante muitos anos, ele foi ligado a basicamente 3 produtos, que são ácido hialurônico para preenchimento, toxina botulínica e bioestimuladores. Esses 3 produtos, eles correspondem, eu não tenho esse dado, mas eles correspondem a grande parte do mercado, muito maior do que a metade do mercado. E aí, hoje em dia, a gente consegue ver que somente isso não funciona. Sim, o paciente ele tem um resultado inferior quando ele usa somente isso. São 3 produtos bons, muito bons, só que a Mesoestética, ela não preconiza o uso somente desses 3 produtos. Nós temos uma linha complementar que vai entregar um resultado maior e superior para aquela pele. E na Mesoestética nós temos uma linha completa de ativos, cada um com a sua eficácia, cada um com a sua indicação, mas é uma linha que vai promover uma regeneração da pele e vai deixar a pele preparada para receber um desses 3 produtos, por exemplo. Entendi. Nós temos também uma linha para acne profissional, que ela é complementada pela sua acne domiciliar, lá no produto domiciliar. Nós temos uma linha para melasma profissional, que também é complementada com o domiciliar. O cabelo também é a mesma coisa. A gente tem produtos para cabelo, para crescimento capilar, que ela também tem o seu domiciliar, que complementa o tratamento. Então, eu diria que a gente atua praticamente em todas as áreas. Sim. Nós temos produtos para clareamento íntimo e rejuvenescimento íntimo. Nós temos praticamente todas as áreas do corpo, a gente tem um produto específico para atuar. Hoje, se eu for falar, o nosso produto que mais vende seria o Cosmelan para melasma. O Mesostabil para gordura localizada, vende bastante também. E o NCTC e o Rendenx, que seria para bioestimulação de pele, para aumentar a produção de colágeno, para trazer rejuvenescimento. E o mais interessante, de uma forma 100% natural. Diferente daqueles 3 produtos que eu falei para você. Sim. Aquele bioestimulador que é mais difundido no mercado, ele bioestimula por inflamação. O nosso, ele bioestimula por sinalização celular. E o principal diferencial dele é que o seu próprio corpo produz o colágeno de uma forma natural
sem o risco de um edema, sem o risco de uma necrose, sem o risco de a formação de um nódulo, que é muito comum nos bioestimuladores inflamatórios. Bacana. E assim, o que o mercado brasileiro ele tem de especial em comparação com os outros países em relação à estética e aos cuidados com a pele? O mercado brasileiro, ele é um mercado vaidoso, né? As mulheres são vaidosas, então elas gostam de se cuidar, isso é muito interessante. Nós temos também uma pele muito variada no Brasil, como foi uma mescla de várias culturas, de várias etnias, a gente consegue perceber que a mulher brasileira ela tem uma dificuldade de encaixar um produto certo ali para ela. Ou ela tem a pele muito seca, ou ela tem a pele muito oleosa, as cores de base são infinitas, porque a gente tem várias tonalidades comuns no Brasil, então eu acho que isso tudo promoveu para um crescimento muito grande do mercado da estética e da beleza no Brasil. Lógico que isso agravou muito com as redes sociais. Hoje em dia, se a gente for olhar o Instagram, o Brasil acho que é um dos países que mais usa o Instagram. E aí quando a gente fala de Instagram, a gente está falando de beleza, a gente está falando de autoestima, a gente está falando sempre de estética envolvida também, né? Sempre que a gente posta alguma coisa, a gente fica preocupado, será que ficou legal? Será que está bonito? Então tem essa pressão psicológica e com certeza isso reflete no mercado da estética, no mercado da beleza, e eu acredito muito que esse mercado ele só tem a crescer porque as pessoas querem ficar mais bonitas, as pessoas querem envelhecer com saúde, com segurança, com beleza, dentre outros fatores. E assim, como você enxerga o crescimento da harmonização facial e os tratamentos estéticos? Eu acredito que a harmonização facial ela vai diminuir em relação aos exageros. Diminuiu bastante, assim, dá pra ver que tem muitas pessoas que já estão retirando produtos, né? Exatamente. Quando eu falo pra vocês, voltando lá, eu vou bater de novo no ponto dos 3, né? Quando eu falo daqueles 3 produtos, toxina, ácido hialurônico e bioestimulador, esses 3 produtos vão diminuir. Por que esses 3 produtos vão diminuir? Porque justamente eles que promovem os exageros. A gente consegue ter bons resultados somente estimulando a nossa própria pele a se regenerar, somente trazendo os nutrientes necessários para que aquela pele envelheça com saúde. E aí quando a gente faz isso, a gente diminui a quantidade de ácido hialurônico necessário para fazer um tratamento, a gente diminui a quantidade de bioestimuladores inflamatórios e, consequentemente, a gente tem resultados mais naturais. Então eu acredito muito que esse é o futuro. E quando a gente fala de resultados naturais e medicina regenerativa, o maior nome, sem dúvida, é a Mesostatic, que é a empresa que eu trabalho, é a empresa que eu acredito que vai crescer bastante. E assim, e a questão sobre a diferença, né, de produtos manipulados e para produtos industrializados? Hoje em dia, no Brasil, nós temos uma concorrência grande com as farmácias de manipulação. A Mesostatic, diferente de uma farmácia de manipulação, ela tem os produtos industrializados, então o nível de rigor e de segurança é muito maior do que uma de uma farmácia de manipulação. Então eu diria que esse é o primeiro diferencial. A segurança dos ativos que você está utilizando e a qualidade desses ativos é superior também. E para finalizar, acho que eu diria que o terceiro ponto seria a forma com que o produto vai ser entregue na pele. Hoje em dia a gente consegue colocar esse ativo, que seria o elemento principal para aquele resultado, dentro de uma vesícula que consegue permear a pele com mais efetividade. Por exemplo, nós temos o Rendenx, que é o nosso bioestimulador, que ele é envolvido num transetossomo. É uma vesícula de 5ª geração que vai conseguir entregar o ativo onde ele realmente tem que agir. Isso tudo traz mais eficácia, aumenta a estabilidade do produto e entrega uma validade muito superior. Hoje a Mesostatic, a validade dos produtos é cerca de 3 a 5 anos. Quando a gente fala de farmácia de manipulação, a gente está falando de uma validade de 6 meses a 1 ano. Então, sem dúvida, os nossos produtos são superiores ao comparado com a farmácia de manipulação. Bacana.
Gabriel, vamos falar um pouco mais sobre eventos e experiência. A gente observa que vocês fazem bastante eventos, né, principalmente com os profissionais, né? A Mesoestética, ela está presente em diversos eventos. Desses eventos, qual que foi o mais marcante para você? Sem dúvida, o evento mais marcante foi o Mesoesthetic Day de Brasília, que foi a primeira vez que a gente fez um Mesoesthetic Day. Até lá ele nem tinha esse nome, e eu vou explicar para o pessoal o que é o Mesoesthetic Day. É um evento de 100 até 500 pessoas, a gente fez em Goiânia com 500 pessoas esse ano. É um evento que é uma imersão inteira, o dia inteiro, sobre Mesoesthetic, onde a gente consegue trazer os nossos melhores speakers para falarem e mostrarem para todos que estão presentes como que usa os nossos produtos, o que a gente tem de lançamento, o que a gente tem de tendência. E aí eu falo de Brasília porque foi o primeiro que a gente fez. E a gente não sabia que esse evento ia dar tão certo. E ele foi muito marcante. Depois que a gente fez o de Brasília, nós fizemos um por mês durante um ano inteiro. Então a gente foi para São Paulo, a gente foi para o Rio, a gente foi para Goiânia, a gente foi para Belo Horizonte, a gente foi para Recife, e hoje a gente está aqui em Palmas, no Mesoesthetic Day de Palmas, e daí em diante a gente não parou mais. Todos os meses tem uma cidade diferente, sempre um evento para mais de 150 pessoas, um evento muito grande, um evento que a gente mobiliza a equipe, a gente traz os produtos, a gente traz os nossos speakers, e sem dúvida o evento de Brasília marcou porque ele criou uma jornada grande pela frente que a gente não vai parar mais, ainda tem mais para crescer ainda nesse evento. Então esses eventos sempre acontecem mensalmente em algum... Mensalmente. Bacana. Mês que vem a gente vai voltar para Goiânia e a meta do time está 600 pessoas. Bacana. Gabriel, e o que é a Mesoestética hoje para você? A Mesoestética para mim é a minha rotina, o meu dia a dia, é tudo que eu faço e penso é voltada para o crescimento da Mesoestética. Muito porque eu acredito que a Mesoestética ela tem muito a crescer ainda, é uma indústria muito boa, os produtos são muito bons, quem usa os produtos ama o resultado, então para mim a Mesoestética é uma oportunidade de vida e de crescimento profissional. Eu vejo como um case que eu quero carregar e eu acredito que ela vai crescer muito ainda com o meu trabalho e com o trabalho de toda a equipe. E que conselho você daria para quem quer começar na área de estética? É difícil porque, voltando, eu não sou profissional da área da estética, mas eu conheço alguns. O conselho principal que eu daria seria: ame o que você está fazendo e faça bem feito com produtos de qualidade. Porque não adianta você ter um bom marketing, não adianta você ser famoso na internet se você não tem um bom produto e uma boa técnica envolvida. Eu acho que esses dois pilares eles andam juntos, porque quando a gente fala de marketing, o marketing de boca a boca é muito forte. Então se você faz um bom trabalho, continue fazendo um bom trabalho, que em algum momento você será notado e vai crescer, sem dúvida nenhuma. E assim, na sua opinião, o que diferencia um bom profissional no mercado hoje? Para mim, um bom profissional é um profissional que reconhece que não existe atalhos, que reconhece que ele precisa investir dinheiro e tempo em conhecimento e bons produtos. Não somente a técnica é suficiente, e também não somente os produtos são suficientes. A gente precisa linkar os dois para ter um ótimo resultado e ter, sem dúvida, sucesso na vida profissional. Além disso, é importante também entender que os nossos profissionais, os profissionais de hoje em dia, eles focam um pouco em gestão, eles focam um pouco em financeiro, então é importante você dedicar um tempinho para entender como que funciona a gestão, para entender como que funciona o financeiro e conseguir crescer de uma forma saudável, né? A gente tem que entender que não é suficiente somente vender. Você precisa fazer uma boa venda, você precisa ter margem, você precisa entender como é que funciona. Essa parte financeira é muito importante, porque no ambiente de concorrência a gente vê hoje profissionais que estão diminuindo cada vez mais os preços e a gente precisa entender se realmente está deixando lucro. Por isso eu falaria que o financeiro é muito importante também.
Legal. E para fechar nossa entrevista, né, se você pudesse resumir o propósito da Mesoestética em uma frase, qual seria? Seria trazer ciência e inovação para dentro do consultório. Bacana. Gabriel, então vamos finalizar aqui. Agradeço muito esse momento, né? Você ter compartilhado a sua história, o seu trabalho com a gente, né? E gostaria realmente de agradecer os meninos aqui também, tá? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, foi o primeiro podcast que eu fiz, gente, não sei se ficou bom, mas eu agradeço muito a oportunidade de falar um pouco mais para vocês, a oportunidade de falar sobre a Mesoestética, que é uma empresa que eu amo, que eu acredito, de verdade. E se você ainda não conhece a gente, eu convido vocês a irem lá no nosso Instagram. O meu é gabriel.mesoestética e o da Mesoestética é Mesoestética Brasil. Fique à vontade de seguir lá a Mesoestética Brasil. Se quiser seguir a Mesoestética Internacional, é só Mesoestética. Tem muito conteúdo de valor, tem bons produtos e eu não tenho dúvida que com a Mesoestética você vai conseguir crescer a sua clínica, o seu consultório. Obrigada. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Não esquece de curtir, compartilhar.